existe toda uma história, o contexto da cultura da morte é importante a gente entender que isso não é uma coisa aleatória. O aborto não é uma questão aleatória, não é uma coisa aleatória. Nós vimos na primeira palestra que existe toda uma origem, toda uma estrutura que se baseia e que trabalha em cima disso, que forma uma cultura, na qual São João Paulo II colocou na Humanae Vitae a cultura da morte. Acima de tudo, eu penso que, confabulando com a fala da doutora Ana e do Miguel, nós precisamos criar uma cultura da vida, e aqui o conhecimento é importante. A presença dos senhores e senhoras aqui é de suma importância para que isso se propague, para que se forme uma cultura. Enquanto a gente não tem as escolas, mas temos as nossas vozes para falar, para instruir, para mediar. E a importância de tantas pessoas aqui, os nascidos da Cruz, Dona Loreta, que de certa forma, a incentivadora dessa questão do projeto, né? Isso é importantíssimo. A Patrícia, o Reinaldo, o Joseval, tantos e tantos que estão aqui, que de certa forma, formam opinião, instruem as pessoas, educam, são educadores. E suma importância é isso. Acima de tudo, observar a realidade, a estrutura da realidade. Como o Miguel colocou aqui, a vida começa na concepção. Ninguém aqui não deixou de passar por esse processo, obviamente. Por mais que em tantas semanas é viável, mas para que seja viável tem que ter algo anterior. E temos que entender isso, fazer a análise da estrutura da realidade. Isso é importantíssimo. Acima de tudo, queria encerrar, obviamente agradecendo a vocês pela caridade de ter deixado as coisas para vir aqui, né, por amor à verdade, por amor ao Cristo, tá? Acima de tudo, mas deixar uma pergunta, né, que deve ser pensada. O aborto não desengravida a pessoa, a mulher. O aborto não apaga o trauma. A mulher não é culpada, e nem a criança, menos ainda. Nós defendemos as duas vidas, sempre as duas vidas. Estamos falando da criança porque esta criança não tem uma voz. Nós devemos ser a voz dessas crianças, seja elas quem for, de que localidade for. E isso é importante para nós, não enquanto somente igreja, mas enquanto também sociedade. E uma última coisa que eu queria deixar aqui. Quando a gente estuda sobre a cultura da morte, fica uma pergunta: por que a criança é tão odiada? Por que esse ódio quanto ao nascituro? Por que existe patrocínio, dinheiro, contra um ser no ventre da sua mãe, com tantas possibilidades da ciência, da estrutura política, que pode amparar todos? Por que há tanto ódio quanto a criança? Por que se deve eliminá-la? Essa é uma pergunta que fica. Por que há tanto ódio contra aquele que nada fez e que não pediu para ser concebido? Ninguém aqui pediu para ser concebido. Mas por que tanto ódio a ele? Nós sabemos. Por quê? Porque é o ódio do dragão contra a mulher. Sabemos que, né, a base da nossa fé, obviamente, não podemos deixar de falar sobre isso, né, está na base do quê? Que o verbo de Deus se fez embrião, se fez carne. Cristo vence pela mulher, pelo descendente da mulher, o Cristo. Isso atinge a todos, a toda a humanidade, sendo elas religiosas ou não. Todo ser humano é digno, tem que ter o seu direito, como foi dito aqui, direito à dignidade a nascer e ser assistido. Isso é um direito de todos. Então, eu agradeço a vocês. Acho que hoje é um passo importantíssimo para este país, para esta cidade, independente de questões políticas, porque também existem pessoas de outros partidos, aparentemente, que também são contra o aborto, também, diga-se de passagem. E aqui queremos realmente dialogar com todos. Isso é importantíssimo. Então, Deus abençoe e vamos aí adorar.